Neste momento, vamos dar início à nossa reunião. Em nome da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, eu apresento-lhes a todos a minha saudação. Desejando a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, o amparo e a proteção da nossa Mãe Maria Santíssima, que esteja presente na vida de cada um. Quero neste momento pedir principalmente a sua atenção, que nos acompanha através da internet esta transmissão, para que nós possamos, junto como família apostólica, como filhos de Deus, mais uma vez expressar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, o nosso Pai, bem como também a oportunidade que temos de alimentar a nossa alma, saciar a nossa sede através dos ensinamentos da nossa Igreja Apostólica. Eu irei fazer uma oração e eu peço a todos que nos acompanham aí no seu lar, aonde estiver, estejam também em reverência, para que Deus o Pai, para que a Santa Avó Rosa e o nosso santo profeta irmão Aldo possa também te abençoar. Oremos. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez a oportunidade de meditarmos na doutrina da nossa Igreja Apostólica, de relembrarmos ensinamentos preciosos que ajudam a cada um de nós a ter mais fé, a ter mais ânimo, principalmente para enfrentar as lutas de cada dia. Quero neste momento a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, pedir a bênção da Senhora, que a Senhora possa abençoar cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando através da internet. Que a Senhora possa dar também para cada um deles a paz, a alegria e principalmente o alento. Ó santo e querido irmão Aldo, o Senhor sendo o profeta de Deus, o nosso Pai, muito ensinou a cada um de nós, a família apostólica. É necessário buscar as coisas do alto, buscar a Deus, o nosso Pai. E neste momento aqui estamos para darmos início a mais uma reunião. E eu peço ao Senhor Santo Irmão Aldo que possa nos ajudar, conceder para nós sabedoria e entendimento, para que nós possamos cumprir fielmente os ensinamentos de Deus, o nosso Pai. Ensinamento este que o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, nos deixou como um legado. Por isso eu peço então, ó Santo Profeta Irmão Aldo, a tua bênção, o teu amparo. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro do lar de cada um haja realmente esta paz, o amor sincero e principalmente a fé, a confiança no teu santo nome. Assim sendo, ó Santa Avó Rosa, em tuas santas mãos eu entrego esta reunião, declarando a mesma iniciada para a honra e a glória de Deus, o nosso Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Na sequência, nós iremos cantar também o hino de nosso inário, de número 47. Eu sou santo, vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho poder celestial. Quem quiser ver paz ser feliz, ter saúde
Ainda de número 54, aquele que é sempre santo. E para finalizar essa parte de louvor, cantaremos o hino de número 11, Avante a caminhar. Amém. Na sequência, nós ouviremos pelo coral o hino intitulado Não Negue a Sua Fé.
Descanse na minha fé e na tua graça, que eu possa ter forças e coragem para as lutas enfrentar e ter minha alma acalentada pelo poder consolador da Senhora Avó e do Senhor Santo Irmão Aldo. Eu preciso da Senhora, fique comigo, avó. Ó avó, por amor ao teu Espírito misericordioso, procurarei nunca te entristecer. Tenho desejo de ajudá-la a salvar mais almas para Deus. Ao Senhor Primas Aldo servirei, e como prova de gratidão ao teu ministério louvarei, cantarei belos hinos que edificam o seu nome. Muito me emociono também em ouvir tão lindos hinos, glorificando-te. Então, eternamente glorificarei ao Senhor, meu querido irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, meu consolador. Senhor, meu Jesus Salvador, e a todo poderoso Criador. Senhor Deus, amém. Queridos irmãos que nos acompanham neste momento, nós iremos meditar na mensagem da nossa Igreja Apostólica. Mensagem essa muito especial, mensagem que vem principalmente com o propósito de mais uma vez relembrar a família apostólica, principalmente o valor e a importância da família. A nossa Igreja Apostólica, ela tem a missão de ensinar as regras que agradam a Deus, os ensinamentos que Deus o Pai nos deu através da Santa Avó Rosa e através do nosso Santo Irmão Aldo. E nessa oportunidade, a direção da nossa igreja nos coloca a mensagem que traz como título: a missão da Igreja Apostólica na formação da família. A Igreja Apostólica é formada por famílias, as quais
em honra ao nome de famílias apostólicas, precisam ser consagradas, santificadas e leais praticantes da doutrina e disciplina, que rege a boa moral e a boa conduta dos filhos e filhas de Deus, a fim de que esta igreja seja forte e vitoriosa na sua jornada na terra, até que alcance a grande vitória final. A missão da igreja é doutrinar, moralizar os seus adeptos, ou seja, o seu povo, a fim de que estes vivam de maneira justa, honrada e disciplinada, para que seja a luz do mundo e para que, através de um proceder honesto e fiel aos princípios doutrinários desta igreja, muitas almas sejam salvas pelo bom exemplo de cada apostólico e apostólica. No lar e na família, é preciso haver amor, bondade, humildade e bom entendimento entre os pais e os filhos, sem contendas, sem desavença, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja um refúgio seguro diante das tristezas deste mundo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre recomendaram aos casais que, para ter um lar feliz e abençoado, precisam, em primeiro lugar, cultivar em seus corações o amor um pelo outro. E, em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois, agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida em comum. Também aconselhava a não dar lugar a suspeitas infundadas e a pensamentos inconvenientes que induz à separação do casal, mas sempre colocar em prática os ensinos doutrinários e a boa conduta que aprende nesta igreja, na prática efetiva do lidar cotidiano, uma vez que estes ensinos indicam a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e ensinam a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltrate, nem os abandone por nada deste mundo. Uma criança, um jovem ou uma jovem necessitam do carinho, do afeto, do amor e dos sábios conselhos dos seus pais. A criança deve ser ensinada desde pequena a praticar bons costumes, a respeitar todas as pessoas, sem distinção entre elas, a serem educadas no trato social com todos, a se portarem bem e com reverência na igreja e durante as reuniões, a se manterem acomodadas em seu lugar, sem movimentações desnecessárias e nem brincadeiras, a prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor e a não fazerem o uso de aparelho celular na hora da reunião. E os pais não devem trazer brinquedos para suas crianças em nossas reuniões, pois podem tirar a atenção de outras crianças, de nossos irmãos e visitantes, às mensagens do pastor. Os pais precisam ensinar aos seus filhos e filhas que a igreja é um lugar sagrado, dedicado a prestar adoração a Deus, nosso Pai, e aos seus santos, e também ensiná-los como proceder
de maneira justa e sábia, no viver cotidiano e no trato com o seu semelhante. Ensine que na escola precisam respeitar os professores e os demais profissionais de ensino, que brincadeiras, conversas durante as aulas não são convenientes e que se esforcem para aprender os conteúdos das matérias, a fim de que estejam preparadas para um bom futuro na vida. Lembra-se, irmãos e irmãs, de que uma criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que tenha uma boa educação, cresça no temor do Senhor nosso Deus, tenha fé na doutrina e pratique a disciplina como regra de boa conduta e de boa moral. As crianças são muito observadoras e sábias. No entanto, precisa de um apoio educacional dos pais e da igreja. Ou seja, de um exemplo sólido de fidelidade e obediência, para se firmarem na fé e se tornarem pessoas de bem, bondosas, caridosas, obedientes às leis de Deus e da igreja. Desejando o bem, a paz, a felicidade aos lares, o Santo Irmão Aldo muito aconselhou os filhos e filhas a serem obedientes aos seus pais, a terem um profundo respeito e consideração por eles e aceitarem seus conselhos e correções, visto que estes são dedicados ao seu próprio bem e têm o objetivo de preservar a sua honra e dignidade. Filhos ou filhas obedientes são muito abençoados por Deus Pai, por nosso Senhor Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Inclusive, porque se trata do cumprimento de um mandamento divino, aonde nos fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que os conselhos destes santos de Deus nos vieram dos céus e que são direcionados a todas as pessoas de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias do viver terreno. Sigam este sábio conselho para que o seu lar seja consagrado, feliz e muito abençoado. Queridos irmãos, aí está a primeira mensagem contida em nosso boletim. Uma mensagem essa muito especial. Uma mensagem que nos fala principalmente sobre a formação da família. Hoje, nós encontramos muitas famílias, principalmente lar que realmente foram desfeitos, destruídos por falta de amor, por falta de vigilância, por falta de cuidado, de zelo. Deixaram de cumprir aquilo que Deus, o Pai, determinou, como pudesse então cumprir com seu mandamento. Ele deixou para nós a sua palavra, para que nós possamos ser exemplo. Mas, infelizmente, ao deixar-se levar e ser dominado pelo poder do mal, deixar e ser levado pelas oportunidades que o poder das trevas coloca no caminhar de muitos casais. Por isso, há muitos lares que são destruídos e desfeitos. Queridos irmãos, a nossa doutrina, o nosso ensino nos mostra a palavra onde nos fala, lá no Evangelho de São Mateus,
no capítulo 7, onde Jesus ele disse assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, é semelhante a um homem prudente. E este homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Mas ele também nos fala que todo aquele que ouve as tuas palavras e não pratica, é a semelhança de um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E ele nos dá a sua palavra, dando continuidade no seu ensino, que aquela casa que foi edificada na rocha, veio a chuva, os rios encheram, precipitaram contra aquela casa, e nada aconteceu. Mas aquela que estava feita sobre areia, ela foi a ruína. E o que é edificar uma casa na rocha? O que é edificar uma casa para que possa enfrentar as lutas e permanecer como uma base inabalável? Continuar firme como uma rocha é seguir o que esta igreja nos ensina, é seguir o que a Santa Vó Rosa nos deixou, é seguir o que o Santo Irmão Aldo nos orientou. E o que o Santo Primar, Santo Irmão Aldo nos orientou? Ele ensinou a cada um de nós que em primeiro lugar, para formar um lar, precisa haver amor. Mas amor aos ensinamentos de Deus, para que possa formar o seu lar conforme Deus realmente quer. Mas não é isso que acontece em muitos casais. Não é isso que acontece entre muitos, principalmente entre muitos apostólicos. Porque hoje já não sabe mais o que é um amor aos ensinamentos de Deus. Hoje muitos já não sabem o que é ter uma vida que agrada a Deus. Por que não sabe? Porque prefere os caminhos diferentes, caminhos que o poder do mal coloca, cilada, armadilha. Prefere então as coisas mais fáceis. Mas a nossa igreja apostólica, como nos fala a mensagem, a missão da nossa igreja, na formação da família, ótimo. Vamos então agora na doutrina da nossa igreja apostólica, nos ensino da nossa igreja. A mensagem nos mostra que para ter realmente um lar abençoado, para que tenha um casamento feliz, para que tenha ali principalmente a união perfeita, é preciso haver consagração. É preciso haver santidade, obediência. Mas aí nós lembramos da palavra, aonde a nossa missionária Odete sempre ensinou para nós, que para nós formar um lar, precisamos realmente conhecer a pessoa. O Santo Irmão Aldo sempre ensinou a nossa família apostólica, que para começar um lar, para ter uma família, precisa começar bem. E o que é começar bem? É ser consagrado. Porque sendo consagrado, irá cumprir com os mandamentos de Deus, com os ensinos de Deus nosso Pai. E quais são estes ensinos? Para que nós possamos formar um lar, uma família, para que nós possamos ter um lar que é abençoado por Deus. Em primeiro lugar, é preciso, seja o moço ou a moça, ser da mesma fé. Porque se não for da mesma fé, terá muitas lutas, dificuldade. E muitas das vezes, chegará a um ponto onde os filhos serão afetados. Porque eles ficarão na dúvida, ou segue a mãe ou segue o pai. Então Deus nosso Pai nos orienta, nos mostra que precisamos ser da mesma fé, para que tenhamos um lar abençoado por Deus. A doutrina também, os ensinos da nossa igreja, nos mostra, nos ensina, que tudo deve começar bem, ou seja,
Nós não podemos avançar o sinal, não podemos avançar aquilo que é para frente. Nós não podemos mudar aquilo que Deus nos deu. Por que nós temos então a cerimônia do casamento da nossa igreja? O casal, ele toma essa atitude, essa decisão de realmente formar um lar. E os dois sendo então batizados, sendo da mesma fé, faz assim um pedido para ser realizada a cerimônia de casamento. Chega perante o altar da nossa igreja e faz um voto. Um voto de fidelidade, um voto de amor, um voto de unir, porque dali em diante não terá mais duas pessoas. Não será mais duas pessoas dentro do lar. Dali em diante haverá somente um coração, somente um espírito. Precisa se unir para que possa então ser abençoado por Deus. E Jesus nos fala que aquilo que Deus une, nada pode separar. Então vem perante o altar da nossa igreja e faz este voto de fidelidade. Mas aí quando nós olhamos, principalmente para dentro da nossa família apostólica, nós vemos que muitos não valorizam, não dão valor àquilo que Deus ensinou, àquilo que a Santa Avó Rosa nos deu. Muitos casam, e casam com aquele pensamento: vou me casar para ser feliz. A Igreja Apostólica não ensina dessa maneira. Porque como pode uma pessoa procurar a felicidade em outra pessoa, sendo que ela mesma não tem felicidade? Aí começa o que o Santo Emualdo nos fala. O que começa certo, termina certo. E o que começa errado, termina errado. Não tem como aquilo que começa errado terminar certo. É essa então a missão da nossa igreja. Mostrar que formar um lar não é simplesmente falar vou me casar. Não é assim. Formar um lar não é simplesmente conheci aquela pessoa, vou casar e quero ter filhos. Não é com este pensamento. Assume uma responsabilidade perante a Deus nosso Pai. E essa responsabilidade, ela será cobrada. Aí a palavra nos fala, a mensagem da nossa igreja nos mostra. Precisam ser honesto. Precisam ser fiel. Ser honesto é um buscando principalmente ajudar o outro. Hoje, o que nós muitas das vezes encontramos é muitas pessoas, principalmente homens que nos falam: dentro de casa, eu sou o homem, é eu que mando. Não foi assim que Deus ensinou. Não foi assim que Jesus nos deixou a sua palavra. Não foi assim que a Santa Avó Rosa, o Santo Emualdo nos mostrou. Aí, havendo esta diferença, havendo principalmente esta falta de entendimento, não pode ter um lar feliz. Com isso começam as brigas, desavença. Com isso vai aquele pensamento: se não der certo, eu me separo. Queridos irmãos, formar família não é tão simples como muitos podem pensar. Formar um lar para Deus, requer uma obediência. E quando nós falamos, como a palavra em nossa mensagem nos mostra, que muitas das vezes levam a este pensamento de separação, a nossa igreja apostólica nos ensina: não pode haver uma separação por motivos banais, não pode. Não pode haver uma separação porque simplesmente não está se entendendo. Deus não se agrada com isso.
Mas aí muitos podem pensar, mas quando Moisés, o profeta Moisés estava, ele deu essa oportunidade de pedir o divórcio, de pedir uma separação. Mas nessa mesma palavra Jesus nos fala, por que que ele deu essa oportunidade? Por causa da dureza do coração daqueles homens. Jesus também nos mostra que Deus o Pai, ele só aceita o divórcio em uma condição: quando uma das partes parte então para atos que não agrada a Deus, para a infidelidade, ou seja, para a traição. Nesta situação, Deus aceita o divórcio. Mas em outras ocasiões, em outras situações, porque simplesmente não está se entendendo, porque simplesmente não está feliz, Deus ele não aceita. Deus ele não aceita. E a palavra de Jesus, ela é exata, que ele nos mostra que quando pede o divórcio por questões banais, Deus ele considera como adultério, ou seja, um pecado que não tem perdão. Por isso que a missão da nossa igreja, como nos fala a mensagem, é de moralizar, é de doutrinar, é de ensinar, para que tenha uma vida que agrade a Deus. Mas, como a palavra também nos fala, o amor precisa estar presente, porque através do amor tudo suporta. Como nos fala o amado apóstolo São Paulo, o amor não maltrata, o amor suporta as lutas, a adversidade. Mas muitos não têm este amor. Quando um jovem, principalmente, começa hoje a namorar, a conhecer alguém, ao primeiro passo, hoje muitos jovens falam assim: conheceu, não tem nem um mês. O jovem já fala assim: eu te amo. Você é tudo para mim. Você é minha vida. Você é meu coração. Palavras lindas, mas palavras vazias. Porque o amor verdadeiro, este amor você só vai entender e compreender quando você estiver casado e na primeira luta do casal. Aí sim, irá ver o que é amor, irá ver o que é ter carinho, irá ver quando você renunciar algo na sua vida para agradar o seu companheiro ou a sua companheira. Aí sim, terá o amor verdadeiro. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com aquilo que ouve, porque isso realmente muitas das vezes não passa de palavras vazias. Aí a responsabilidade é muito grande. O Santo Irmão Aldo, como nos fala em nossa mensagem, recomendou sempre aos casais para ter um lar feliz, abençoado. Mas para ter este lar precisa ter amor. E é o que tem levado a muitas famílias a ser destruídas por falta de amor. Dando continuidade à mensagem também nos fala. A nossa igreja apostólica, ela também orienta, ela nos mostra, nos ensina a como educar e ensinar os filhos no caminho do bem e da verdade. Muitos pais, muitas mães, não têm cumprido o seu papel de educar os teus filhos no caminho do bem e da verdade. Porque nós encontramos hoje, nesta humanidade, muitas criaturas que não zelam, principalmente pelas crianças, pelos jovens. E se nós pararmos e olharmos o que acontece ao nosso derredor, nós iremos ver quantas mães que muitas das vezes dá luz ao filho e deixa de qualquer jeito. Deus ele não se agrada com isso.
Se Deus não se agrada com isso, nem a nossa Mãe Maria Santíssima, nem a nossa Santa Avó Rosa, muito menos o nosso Santo Irmão Aldo. Mas infelizmente isso também tem afetado a nossa família apostólica. Nós temos uma palavra do Santo Irmão Aldo, que ele nos fala, principalmente sobre a questão de consagrar, de levar um filho a ser consagrado na nossa igreja. Na sua palavra, ele nos fala assim, que é o pai e a mãe, ao levar um filho para ser consagrado em nossa igreja apostólica, este pai, essa mãe, faz um voto a Deus de cuidar, de criar o teu filho no caminho do bem e da verdade. De criar na obediência à doutrina, às regras, à disciplina da nossa igreja apostólica. Mas, infelizmente, muitas mães apostólicas, não têm cumprido este papel também. Não têm zelado, não têm sido principalmente vigilante na questão da educação dos seus filhos. Prova disso, aqui está em nossa mensagem, onde a direção da nossa igreja nos fala que as mães, elas não podem maltratar os seus filhos. Mas muitas mães não têm nem sequer amor pelos seus filhos. Porque se tivesse amor, ensinava a doutrina, a disciplina, as regras da igreja. A Santa Avó Rosa, ela ensinou a nós que a educação de uma criança vem do berço. Vem desde quando começa a aprender as primeiras palavras, que começa a entender as coisas. Precisa ser ensinado a educação. Mas hoje, muitas mães acham que o dever de educar um filho, que o dever de educar uma filha, esse dever, essa obrigação é da igreja. Muitas mães acham que o dever de educar um filho é na escola. Não. A nossa igreja, ela ajuda, ela dá os ensinos, nos mostra o caminho. Somos nós que temos que trilhar este caminho. A escola ensina, mas a parte da educação que realmente depende da escola. Mas agora a educação de uma boa conduta moral, a ter respeito, a ter consideração, essa educação deve vir de dentro do lar. Muitos podem, muitas das vezes, não entender qual é a missão de uma mãe. Porque quando nós deparamos com mães que não ensinam os seus filhos no caminho certo, no caminho do bem, muitas das vezes é porque ainda não entende então qual é a missão de uma mãe. A missão de uma mãe não é dar à luz. Dar à luz, já sou mãe, não. Isso não quer dizer. Ser mãe de valor, eu trago um exemplo. Um exemplo belíssimo. Um exemplo que serve para todas as mães e para as futuras mães também. Aonde o Santo Irmão Aldo, em um de nossos boletins, ele nos fala. A nossa Mãe Maria Santíssima, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, por causa que Deus encontrou nela as qualidades de mãe. E o Santo Irmão Aldo, ele nos fala qual é a qualidade, as virtudes, as qualidades de mãe. Deus encontrou nela o amor, o zelo, o carinho, a capacidade de educar e de prestar assistência de uma verdadeira mãe.
E quando nós olhamos o ministério da nossa Mãe Maria Santíssima, o que mais ela demonstrou para Jesus e principalmente para aqueles que seguiam a Jesus, e hoje para a nossa igreja, foi o amor. O amor de mãe pelo seu filho. A nossa Mãe Maria Santíssima é um exemplo belíssimo de mãe, mãe verdadeira, mãe de valor, mãe que realmente ensina, educa, zela dos teus filhos. Nós temos exemplo belíssimo. Se nós meditarmos ali no ministério, quando ela estava nesta terra cumprindo, ajudando a Jesus, quantas vezes ela usou do seu amor de mãe para confortar o Divino Mestre. E muitas das vezes, vendo o seu filho sofrer aquelas injustiças, ela não abandonou o seu filho. Vendo o seu filho ser rejeitado, ela não abandonou o seu filho. Vendo o seu filho pregado naquela cruz, e lá estava ela, aos pés de Jesus, demonstrando amor, demonstrando carinho, muitas das vezes com o seu coração. Podemos falar com dor de ver o seu filho, aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio libertar, sendo condenado, sendo crucificado. Mas ela não abandonou o seu amor de mãe, ela manteve ao lado dele. E ela não guardou no seu coração raiva, ódio, não. Ela cuidou e ficou até o último momento. E quando Jesus então volta para o reino do céu, ela ainda demonstra mais amor, mais carinho, sendo então, ajudando principalmente os apóstolos, dando conselho, orientando. Este é um amor verdadeiro de mãe. Mas agora trazemos um pouco mais para a nossa igreja apostólica também. Outro exemplo belíssimo de mãe, a nossa Santa Vó Rosa. Rejeitou a sua vida para cuidar de cada um de nós, para cuidar da sua família, para zelar do seu lar, mas também zelar da igreja que Jesus, Deus o nosso Pai, pôde através dela dar esta oportunidade para nós, de ter esta igreja santa, esta igreja pura aqui nesta terra. Queridos irmãos, exemplos belíssimos de mãe. Agora eu pergunto para você, para a senhora, para o senhor que me acompanha, qual é o seu amor pela sua família? Qual é o seu amor pelos seus filhos? Tem amor? Se tem, parabéns, que a Santa Avó conserva. Mas agora, se está faltando algo na sua vida, é hora de parar, analisar a sua vida. Não somente a sua vida, mas dentro do seu lar, dentro da sua família. Olhe para dentro da sua família. O maior erro hoje de muitos é principalmente olhar a família de um, de outro, e não cuida da sua própria família. O maior erro hoje que muitos cometem é olhar o filho de um, filho de outra, mas não olha para dentro do seu lar. Como nos fala a mensagem, não dá a educação necessária para que seus filhos cresçam no caminho do bem e da verdade. Olha o que a mensagem nos mostra: não tragam brinquedos para as crianças dentro da igreja. Mas hoje, infelizmente, não deveria, mas infelizmente, muitas mães, quando um filho chora, quando uma criança chora, ao invés de orientar, de ensinar,
Não. Coloca na frente de um computador, coloca na frente de um celular e deixa olhar coisas inconvenientes. E isso atrapalha na formação. Isso atrapalha na vida do seu filho. E quando ele vier se perder neste mundo, não adianta chorar, se lamentar, porque foi culpa da senhora ou do senhor que não educou, que não ensinou, que não mostrou o que é certo e o que é errado, quando era necessário. Hoje, muitos, principalmente a nossa família apostólica, muitos colocam, principalmente falam, a juventude da nossa igreja. A juventude da nossa igreja não quer saber da igreja. A juventude não quer saber de ajudar a igreja. A juventude é isso, é aquilo. Coloca a culpa na juventude. Mas eu respondo, com toda certeza, sem medo de errar. Hoje a juventude estão se perdendo, não é culpa da juventude, não. É culpa do pai e da mãe que não ensina, que não mostra aquilo que agrada a Deus. Porque ao invés de uma mãe educar um filho, o que uma mãe faz hoje? Muitas mães deixam o filho fazer o que quer e vai cuidar de outras coisas inconvenientes. Quantas mães que muitas das vezes deixam o seu filho fazer o que bem entende e vai na casa de um, de outro, fofocar, falar coisas inconvenientes, vive na roda dos escarnecedores e deixa os filhos de lado. Aí eu pergunto, está cumprindo o papel de mãe? Está cumprindo o papel de pai? Não está. Está deixando de lado e não está zelando aquilo que Deus te deu. Deus, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar aquilo que você não fizer, aquilo que você deixar. Deus, Ele vai cobrar. Ah, pastor, mas a minha família, os meus filhos eu ensinei, eu mostrei, mas não quiseram saber mais. Se eles, os filhos, pegaram uma certa idade de assumir os seus próprios atos, a responsabilidade, se eles não quiseram a igreja, se a senhora, se o senhor cumpriu o seu papel de pai e de mãe, fez o que é realmente ensinado, ótimo, parabéns. Deus, Ele compreende, Deus, Ele entende. Mas agora, se Deus olhar para ti e ver que não cumpriu a sua obrigação, aí Deus vai cobrar. Mas a mensagem também nos fala, as crianças, elas são muito observadoras, sábias, e sempre elas estão atentas ao proceder do pai e da mãe. E muitas mães não têm parado, não estão em vigilância para isso. Como que uma mãe pode chegar para uma filha e falar para ela assim: minha filha, você precisa usar a sua roupa assim como determina as regras da igreja, sendo que a mãe usa totalmente fora dos preceitos da igreja. Como que uma mãe vai falar para uma filha: filha, você não pode usar pintura no seu rosto, sendo que a mãe está aí toda maquiada? Como que uma mãe vai falar para a filha: filha, você não pode fazer isso, aquilo, sendo que a mãe faz tudo o que ela está falando para a filha não fazer? Vou um pouco mais além. Como uma mãe pode falar para uma filha: filha, você não pode se envolver em conversa, em coisas erradas, sendo que a mãe pratica tudo isso? Por isso que eu digo, hoje, muitas mães têm cuidado mais da vida do outro ou da outra e não têm olhado para dentro da sua família. E isso está patente aos nossos olhos. Constantemente deparamos com família destruída. E não adianta o senhor também que me ouve, pai, o senhor pensar:
a minha família já não está mais conforme eu quero, eu não estou feliz, não estou contente, vou procurar outra família. Não adianta você mudar. Você mudar de família, muitas das vezes não será a solução. Então qual é a solução, pastor? Qual é a solução para isso? A solução é fácil. É cair de joelho e pedir a Deus. Pedir a Santa Avó. Pedir ao Santo Irmão Aldo. Olha o exemplo belíssimo de pai que nós temos. Quantas vezes chegava ao Santo Irmão Aldo: Santo Irmão Aldo, estou passando por isso, por aquilo. Vou te ajudar. Vou ver com a avó o que pode ser feito. Tenha confiança. Com as suas palavras de amor, de carinho, de bondade. Este é o exemplo para os pais. Ser amorosos. Principalmente zelar pela sua família, pelos seus filhos. E a mensagem nos fala, principalmente aos filhos, onde nos ensina: honre o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre o seu pai e sua mãe. O que é honrar o pai? É ser obediente. Um conselho de pai é realmente para ser obedecido. Porque um pai nunca, jamais, ele vai querer o mal de um filho. Muitas das vezes o filho pode ser desobediente. Muitas das vezes o filho pode ser principalmente dominado por este mundo. Mas o amor de pai nunca irá se esfriar. O amor de mãe também não. Então aí a palavra nos fala: honre o teu pai, seja obediente. Jovem, você que me ouve, que me acompanha, jovem, obedeça ao seu pai. A você que é filha, obedeça a sua mãe. Porque não é as amizades que vai te ajudar, não. Eu sempre tenho falado e mostrado, principalmente para muitos jovens, que muitas das vezes encontra pelos caminhos da vida aqueles amigos ou amigas que falam assim: eu sou o seu amigo para todas as horas. Cuidado, que isso pode ser uma grande mentira, porque amigo de verdade é pai e mãe. Amigo de verdade é aquele que dá a vida por cada um de nós. Queridos irmãos, é interessante, a palavra, ela nos mostra principalmente que nós temos que ser fortes e corajosos, e que nós temos que estar preparados, e que nós não podemos nos deixar levar por coisas que muitas das vezes o inimigo coloca em nosso caminhar, como se fosse uma coisa tão especial. Mantenha o seu lar abençoado, busque a Deus. Mantenha a sua família unida. Seja mãe, como foi a nossa mãe Maria Santíssima, a nossa Santa Avó Rosa. Seja um pai de valor, como foi nosso santo e querido irmão Aldo, que deixou para nós exemplo. Tenha amor, tenha bondade. Não se deixa levar, principalmente pelas ilusões deste mundo. Mantenha o seu lar conforme é ensinado, conforme é orientado pela nossa Igreja Apostólica. Cumprindo com estes mandamentos de Deus, eu tenho a certeza que o seu lar será abençoado. Então, deixo a palavra onde a mensagem nos mostra: precisamos obedecer a Deus, a Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a nossa Mãe Maria Santíssima, e zelar mais pela nossa família. Estamos passando por um momento difícil, estamos passando por lutas, é momento de união. União da família, união para que possa
ser amparado e protegido por Deus. Minha irmã, deixe de lado um pouco, principalmente os costumes errados. Deixe de lado um pouco essas manias erradas e seja obediente. Seja apostólico de valor. Honre a sua missão e cumpre com muito amor, com muito carinho. A outra mensagem, ela nos fala, registrado em nosso boletim, onde nos mostra a união que deve existir entre todos os apostólicos. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicado na íntegra ao tempo em que estava entre nós em seu corpo físico. Um dos fatores que está prejudicando muito a vida dos apostólicos e manchando o bom nome da igreja é a desunião, as desavenças e o desentendimento. Isto me deixa muito preocupado e aborrecido, pois quando penso que a minha mensagem está produzindo os frutos esperados por Deus e pela Santa Vó Rosa, tomo conhecimento que continuam os desentendimentos entre os apostólicos. Os que estão fazendo isso estão manchando o bom nome da igreja e causando escândalo, porque as pessoas de fora dizem: estes que estão brigando não são daquela igreja apostólica? Olha a palavra do nosso Santo Irmão Aldo. Digo-lhes que o escândalo é tão grave que Jesus condena os que cometessem escândalo, prejudicando a salvação de outras almas. Disse que aquele que cometesse escândalo, que era preferível amarrarem uma grande pedra de moinho no seu pescoço e o jogasse no mar. Isto quer dizer que é um pecado imperdoável. Entretanto, eu, irmão Aldo, e nem a Santa Vó Rosa queremos que aconteça isto ao apostólico, mas queremos a sua salvação. Irmãos, a desunião, as inimizades trazem graves consequências na vida de uma pessoa, de uma família e da igreja. Além da tristeza, do aborrecimento, prejudica a própria saúde da pessoa, gerando até enfermidades. Pergunto-lhes: por que serem desunidos e não se amarem? Não é mais fácil a união, se darem bem? Terem amor um pelo outro, se respeitarem e serem bondosos? Então, por que não aceita as minhas palavras? Muitos destes irmãos dizem: eu amo a Santa Vó Rosa, amo o irmão Aldo, amo a igreja, mas não ama o seu irmão. Pergunto-lhes: isto é justo? Se não ama o seu irmão, muito menos nós. Aceite o meu conselho, sejam unidos, respeitem o direito do seu irmão, sejam educados, atenciosos, ame o seu semelhante como a si mesmo. Este pedido não é só meu, é da Santa Vó Rosa, é da Virgem Maria Santíssima, de Jesus e de Deus, nosso Pai. Queridos irmãos, aí está, mensagem essa do nosso santo e querido irmão Aldo. Mensagem que ele nos mostra
a união que deve existir entre os apostólicos. O Santo Irmão Aldo, ele nos fala que muitos irmãos que dizem amar a Santa Vó Rosa, amar a ele, Santo Irmão Aldo, mas que não ama o seu irmão, também não ama este profeta de Deus. Esta união, ela precisa ser mantida entre nós. E eu então faço um convite a você, a senhora, ao senhor que está nos acompanhando, para que esteja também conectado conosco na data de amanhã, aonde nós daremos, principalmente teremos mais oportunidade para meditarmos sobre esta união. Mas, em especial, a você apostólico que me ouve, amanhã nós iremos meditar o quanto é necessário esta união. Seja a união no modo geral da nossa igreja. Ministério, pastores, obreiros, diácono, diaconisa, coristas, regentes, membro. A união da nossa igreja. Nós iremos meditar sobre esta palavra do nosso santo e querido irmão Aldo. E para finalizar então a nossa mensagem, o coral irá apresentar o hino intitulado Jornada Rumo ao Céu. Mas a Santa Rosa, a sua bênção
nome da Santa Vó Rosa, em nome do nosso santo e querido irmão Aldo, quero agradecer pela sua audiência, por aquele que nos acompanhou no transcorrer desta reunião. Tenho a certeza que a Santa Vó Rosa, o nosso santo irmão Aldo, está muito contente com a sua dedicação e principalmente com a sua fé, com a sua confiança em teu santo nome. Para nós, da Igreja Apostólica, foi um prazer muito grande de poder adentrar no seu lar e levar essa palavra de consolo e de conforto. Desejo que as bênçãos de Deus, que as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre na sua vida e no seu lar. Neste momento eu irei fazer uma oração para finalizar então esta reunião, e eu peço a todos que nos acompanhem, que coloque também em sentido de reverência, em sentido de oração, que eu irei clamar, pedir a Deus o Pai por cada um. Oremos. Ó santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus o nosso Pai, graças à tua bênção, ao teu amparo, à tua proteção, tivemos a oportunidade de mais uma vez levar a tua palavra, os teus ensinos a muitos corações. Corações estes que muitas das vezes estão à espera de uma palavra de consolo. Quantas famílias que estão carentes das bênçãos de Deus. Peço ao Senhor, ó Santo Irmão Aldo, tenha bondade, tenha misericórdia de cada um desses teus filhos, ajude a cada um deles, para que eles tenham mais fé, para que eles sejam mais dedicados. E aqueles que muitas das vezes estão fracos em sua fé, querendo desviar deste caminho, que o Senhor possa dar um alerta, despertar em cada um, para que eles sejam mais confiantes, para que eles sejam mais leais à tua palavra, aos teus ensinamentos. Peço também ao Deus o Pai, a tua bênção, bem como a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, que possa abençoar o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro deste lar haja o amor sincero, para que dentro deste lar haja a paz verdadeira e principalmente a união. Santa Vó Rosa, quantos que neste momento estão em sentido de oração, estão fazendo as suas orações com muita fé, com muita confiança. Ajude, ó Santa Vó, atende o clamor de cada um deles. Ó Mãe Maria Santíssima, eu peço a bênção da Senhora, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. Aqui, muitos pediram para colocar os seus nomes. Peço à Senhora, abençoe, ajude, se for da vontade de Deus, o nosso Pai, de realizar uma obra ou até mesmo um milagre na vida de cada um, que a Senhora possa então interceder esta bênção. Aqueles que colocaram ou mandaram colocar o seu nome, que estão acamados em leito, passando por lutas na sua saúde. Se for a vontade do Senhor, ó Deus o Pai, de conceder saúde, assim o Senhor o faz, seja feito conforme a tua vontade. Mas também se for a sua vontade de levar para o seu reino aqueles que estão acamados em leito, hospitais sofrendo tanto, seja feita a tua vontade. Ó Deus, o Pai, peço também a tua bênção, principalmente por esta humanidade, que o Senhor possa abençoar esta humanidade. Tenha misericórdia, Deus. Livra, ajude a cada um, porque dentre esta humanidade há muitos de corações contritos. Há muitas criaturas que ainda não encontraram essa palavra que dá paz, essa palavra que dá o alento, que ajuda a vencer as lutas. Mas o Senhor, ó Deus, conhece o coração de cada um, o Senhor sabe a situação de cada um. Por isso eu peço ao Senhor, tenha bondade, tenha misericórdia. Santa e querida Vó Rosa, abençoe toda a nossa família apostólica, abençoe principalmente a direção da nossa igreja, para que unidos como igreja apostólica, possamos levar avante a tua palavra, os teus ensinamentos. Tenho a certeza, ó Deus o Pai, que o Senhor já enviou do alto céu santos e anjos para estar ao lado de cada um desses teus filhos, abençoando, ajudando a cada um. E assim sendo, aqueles que nos ouvem, queridos irmãos, internautas, tenha fé, tenha confiança, entrega nas mãos de Deus, o nosso Pai, a tua vida, a necessidade, aquilo que você precisa.
se você confiar, se você aceitar e seguir o que esta igreja ensina, ensinamento este que veio através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu tenho a certeza que a sua vida será transformada, mas é preciso ter fé, é preciso confiar, e confiando assim, Deus o Pai poderá te abençoar e te ajudar em tudo, e eu tenho a certeza que a sua vida será uma vida de prosperidade. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo e que Deus o Pai, juntamente com Jesus, possa te abençoar, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.